ainda em relação à trigonometria no triângulo retângulo, né, a gente acabou de ver o seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Só que existe uma tabela trigonométrica, eu coloquei ela aqui, ó, que vai lhe dar o seno, o cosseno e a tangente de vários ângulos, né? 1 grau, 2 graus, 3 graus, 20 graus, tá? Então, por exemplo, se eu olhar essa tabela aqui, ó, e eu considero o ângulo de 20 graus, ó, esse ângulo aqui, ó, 20, qual é o seno de 20 graus? Ó? Olha para a coluna dos senos, o seno de 20 graus é 0,3422. Já o cosseno é 0,93969 e a tangente 0,36397. Tá? Então, se eu considerar um outro ângulo, 50 graus, olha quem é o seno. Considerando 50 graus, olha quem é o seno. 0,76604, cosseno 0,6479, tangente 1,19175. Tá? Então, essa tabela trigonométrica, ela lhe dá já os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos em graus. Tá? Quando é que a gente vai usar isso? Nos problemas, né? Quando aparecer lá um ângulo que a gente não sabe o valor do seno, cosseno ou tangente, a menos que seja aqueles ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Então vamos ao primeiro exemplo aqui. Determine o valor de x nessa figura, tá vendo? Então você tem aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo. E aí ele me deu esse ângulo aqui, ó, de 42 graus, tá vendo? Então eu quero descobrir quem é o x, ó. Então se você olhar bem, ó, se eu considero o ângulo de 32 graus, quem são os catetos aqui? Ó? Cateto e cateto. Ó. Então, considerando esse ângulo de 42 graus, ó, o x é o cateto oposto, né, ao ângulo. Ó. Cateto oposto. E aqui a gente tem também a hipotenusa, né? Hipotenusa, que é o lado oposto a 90. Então, qual é a relação que a gente usa para cateto oposto e hipotenusa? Seno, né? Então, o que a gente tem? Ó? Que o seno do ângulo, qual é o ângulo? 42 graus. Ó, você pode colocar assim, ó, é o cateto oposto ao ângulo, né, dividido pela hipotenusa. Então vai ficar assim, ó, o seno de 42 graus é igual. Tá? Cateto oposto, quem é o cateto oposto? Ó, quem está na frente, ó, é x. Né? Sobre a hipotenusa, que é o lado oposto, que está oposto ao ângulo de 90, a hipotenusa é 5. Então, aqui a gente tem aqui, ó, que o seno de 42 graus é igual a x sobre 5, ó, cateto oposto pela hipotenusa. Só que quem é o seno de 42 graus? Tá? Então, eu não sei o valor do seno de 42 graus. Ó. Então, eu volto lá na minha tabela e procuro o ângulo de 42 graus. Ó. 42 está aqui, ó. Observe, 42 graus. E quem é o seno? Olha quem é o seno. 0,66, né? Ó, seno de 42, ó, 0,66913. Então, ó, o seno de 42 deu é 0,66, não é isso? 913, né? 913, 0,66913, exatamente, ó. 0,66913, que é igual a quem? A x sobre 5. Tá? Então, quem vai ser x? 0,66913 é a mesma coisa que ele sobre 1. Né? Então, quando eu tenho uma fração igual a outra, eu tenho uma proporção. Vou fazer aqui meios e extremos. Ó. Então, vai ficar assim, ó, x vezes 1 é x, que é igual a 0,66913 vezes 5. Né? 0,66913 vezes 5. Então, vou fazer essa conta aqui agora. Isso vai dar 0,66913 vezes 5. Isso deu 3,34565, tá? 3,34565, ou seja, 3,34 centímetros, né? Você pode aproximar aqui, ó, 3,34
centímetros. Por que centímetros? Porque aqui está em centímetros. Então, essa é a nossa resposta, o valor do x. Tá? Então, veja que a gente utilizou o que aqui? Ó? O seno do ângulo, né, que é o cateto oposto, pela hipotenusa. Tá bom? Bem tranquilo, né? Sem muita dificuldade. Vamos ao segundo exemplo. Tá? Uma mulher cujos olhos estão a 1,5 metro, 1,5 metro do solo, os olhos dela estão a 1,5 metro do solo, à vista, sob um ângulo de 12 graus, o topo de um edifício que se encontra a 200 metros dela. Qual é a altura aproximada do edifício? Qual é a altura aproximada do edifício? Então, veja, a mulher, os olhos da mulher estão a 1,5 metros do solo. Então, essa altura aqui, ó, se você olhar bem, ó, essa altura ó, é 1,5 metros, né, do solo, tá vendo? E ela avista o topo do edifício, né, o topo do edifício, avista esse topo aqui, ó, sob um ângulo de 12 graus. Então, significa, ó, se eu prolongar aqui, ó, digamos que eu tracejasse aqui, então ela avista o topo ó, sob um ângulo aqui ó, de 12 graus, tá? Vamos consertar aqui, ó, 12 graus. Então esse ângulo aqui de visão dela, ó, em relação a essa horizontal aqui imaginária, imagina que tem uma horizontal aqui ó, na direção dos olhos, tá? Então quando ela olha para cima, ela forma um ângulo de 12 graus aqui, tá? E o edifício, né, se encontra a 200 metros dela. Então, veja, essa distância aqui ó, é 200. Tá? Veja que esse ângulo aqui é 90 graus. Tá? Então, como essa linha imaginária aqui ó, é paralela a essa, então eu tenho aqui também ó, um ângulo de 90 graus. Ó, tá vendo? Então, eu tenho esse triângulo aqui. Tá vendo? Esse triângulo, que é um triângulo que retângulo. Tá? Então, veja, nesse triângulo retângulo aqui, ó, esse lado é um dos catetos. Olha. Quanto equivale esse cateto? Ó? 200, ó, que é essa distância daqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho ó, 200, esse cateto aqui, né? E o que eu preciso também? Ó? Essa distância, esse cateto aqui, tá vendo? Desse ponto até esse, ó, tá? É o segundo cateto desse triângulo, tá vendo? Então, aqui, ó, olhando esse triângulo, eu tenho catetos, ó, esse cateto e esse, tá? E eu tenho o ângulo de 12 graus. Esse cateto aqui, ó, eu não sei o valor dele, ó. Então, eu vou dizer que isso aqui vale x, ó. Esse cateto aqui, ó. Tá vendo? Ó? X. E esse outro cateto é 200, tá? Então, como é que eu faço para encontrar esse x aqui? Ó? Veja, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um ângulo de 12 graus e oposto a ele, ó, o cateto oposto, é exatamente o que eu preciso achar. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho o ângulo, o cateto oposto e eu tenho agora o cateto adjacente. Ó. A hipotenusa, que seria esse lado aqui, ó, oposto a 90 graus, eu não tenho. Então, eu vou usar uma relação que utilize o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual é a relação? Tangente. Né? A tangente do ângulo de 12 graus vai ser o quê? O cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 12 graus vai ser igual a... Tá? Quem é o cateto oposto ao ângulo? O cateto oposto é esse cateto aqui, ó, que é x. Dividido pelo cateto adjacente. Ó. Quem é o cateto adjacente? 200. Tá vendo? 200. Tá? Então, a tangente de 12 graus é igual a x sobre 200. Tá? Só que qual o valor da tangente de 12 graus? Tá? Então, a gente vai lá na tabela. Ó, 12 graus, está aqui. Ó, 12 graus. Qual o valor da tangente? Ó? Aqui é o seno, cosseno, tangente. Ó. Então, 12 graus, olha, a tangente está aqui, ó, 0,12.
0,21256. 0,21256. Então, 0,21256, isso é igual a x sobre 200, tá? 0,21256 é igual a x sobre 200, ok? E aí, o que é que a gente vai fazer, ó? Vamos lá, vou copiar aqui, né, porque ficou o espaço pequeno, ficou 0,21256 é igual a x sobre 200. Como aqui é sobre 1, né, fração igual a fração, eu vou fazer meios e extremos. Então vai ficar x vezes 1 é x, que é igual a 200 vezes 0,21256. Então, quem vai ser o nosso x? Só é fazer essa continha aqui, que vai dar, fazendo agora aqui, ó, 0,21256 vezes 200. Isso deu 42,51, né? 42,51. Na verdade, 512 aqui, ó. O que é o nosso x, ó. Nosso x, tá? Isso aqui está em metros, tá? Porque eu estou trabalhando com 200 metros. Então, ó, metros. Então, o que a gente achou? Achou o x, ó, que é essa distância desse ponto a esse, ó. Mas o que ele pede é a altura aproximada do edifício. A altura do edifício é essa altura aqui toda, tá vendo? Ó? Então, qual vai ser a nossa resposta? Tá? Vai ser, ó, o x, que é o 42,512, mais, né, mais o que? Essa alturazinha aqui, ó, que vale quanto essa alturazinha? Ó? 1,5, né? 1,5 metro, ó. 1,5 aqui, ó, mais 1,5. Logo, a nossa resposta vai ser igual a, tá? Isso vai ser igual a 42,5 mais 1,5, né? Vamos considerar 42,5, pronto, para ficar arredondado. 42,5 mais 1,5, isso vai dar quanto? 44 metros, tá certo? Ó, 42 mais 1, 43, meio mais meio, 44 metros, que é a altura aproximada desse edifício, ok? Espero que você tenha entendido, é bem tranquilo mesmo.